com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Profetizo sobre o seu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Que nesses dias Deus faça deitar sobre o teu lar, sobre a tua casa, a tua bonança, a tua graça, o teu refrigério. Que você possa desfrutar nesses dias a soberana presença de Deus sobre o teu lar. Eu quero nessa noite continuar a palavra que nós iniciamos na sexta-feira. Nós passeamos no capítulo 1 de Neemias. E hoje eu quero dar prosseguimento a essa palavra falando sobre o capítulo 2. E no capítulo 2 nós vamos ver a graciosa graça de Deus derramada em favor de um clamor, de um coração sincero, um coração arrependido, um coração quebrantado. E eu quero tomar com você aqui alguns versículos do capítulo 2 de Neemias. O texto vai nos dizer o seguinte: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me impedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço de que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me diz: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Teu Espírito tem liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pois bem, amados, eu quero aprender junto com você aqui o que o Espírito Santo tem para ministrar ao nosso coração através dessa palavra. Nós já falamos um bocado sobre ela na sexta-feira, e hoje, pedindo Deus uma palavra, o Senhor lhe colocou no nosso coração dar continuidade a esta palavra sobre Neemias. Eu peço perdão, estou um pouco rouco hoje, a garganta está um pouco ruim, mas Deus vai nos dar graça para trazer até você essa mensagem nessa noite. Como nós ouvimos na sexta-feira, nós vemos que Neemias, ele vai se importar e ele vai se dispor a clamar a Deus pela real situação de Jerusalém, a nação de Judá que estava envergonhada, que estava no opróbrio, que estava na miséria.
E quando Anani, seu irmão, relata para ele, ele vai dispor a fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus pela vida da igreja do Senhor, que nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, dificuldade, ela não tem abaixado a guarda, ela não tem desanimado, mas mesmo nos seus lares, ela tem crescido, ela tem avançado, ela tem adorado o nome do Senhor. E isso alegra a nossa alma, porque desde o princípio, a igreja de Cristo, ela foi sempre atacada. E toda perseguição, toda dificuldade, toda divergência no meio da igreja primitiva, fazia ela crescer mais e mais. Toda vez que o inimigo levantava a mão sobre nossos primeiros irmãos na fé, para os matarem, para os prenderem, a igreja, ela continuava avançando, ela continuava crescendo, porque o espírito da ousadia que foi derramado sobre nós, ele nos fortalece, ele nos encoraja em tempos difíceis. Nós bem sabemos que pela palavra de Deus, nós passaremos por dias difíceis aqui nessa terra, mas o Senhor nos disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também nos fala que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu costumo dizer que a igreja de Deus é como um ovo de omelete: quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais a igreja apanha, mais ela cresce, mais ela produz. E isso é uma característica da igreja do Senhor. Por isso eu louvo a você, que nesse dia, louvo a Deus pela sua vida, que nesse dia consagrou ao Senhor um jejum, esteve de joelhos clamando a Deus. Talvez você que não pôde jejuar por problemas de saúde, mas clamou, orou ao Senhor. Aquilo que nós temos, de acordo com as nossas forças, vamos usar para vencermos esse momento de crise, esse momento de aflição que o mundo vive. Nós vamos ver aqui a graciosa resposta de Deus para Neemias, um homem que se importou com a situação da sua nação e se dispôs a fazer alguma coisa. Mas antes dele agir, ele teve a sabedoria de buscar o direcionamento, de buscar em Deus uma direção. E isso é muito importante para nossas vidas. Nós precisamos fazer dessa maneira, buscar uma direção, clamar ao Senhor por algo. No capítulo 1, qual nós lemos, nós vamos ver que ele tirou dias consagrando de jejum, orando. Agora ele está perante o rei. E quando o rei pergunta para ele o porquê daquela tristeza, ele manifestado o desejo do coração dele para o rei, mesmo nessa situação, ele vai parar um momento e vai clamar a Deus, porque é isso que o versículo 2 nos diz: tem de ser tristeza no teu coração, então temi sobremaneira, e respondi: viva para sempre o rei. E no versículo 4 ele disse: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Você vai ver que quando o rei Artaxerxes, ele vai procurar para Neemias: o que você quer? Qual o desejo do teu coração? Neemias, eu imagino ele clamando a Deus ali. E quando eu estava lendo, eu lembro, eu sempre trabalhei nas metalurgias aqui de Vaza da Palma, siderurgias, e a gente sempre usava máscara, né? Uma máscara para nos proteger da poeira ali. E aquela máscara, ela tampava, né, nossos lábios, nossa boca. E muitas das vezes eu trabalhando ali naquela empresa com a máscara e clamando, falando com Deus.
Algumas viradas de ano eu não pude passar na igreja porque eu estava na empresa trabalhando. E ali eu virava o ano trabalhando e falando com Deus, coração apertado, coração angustiado por não estar na igreja. Mas ali eu clamava ao Senhor, mesmo trabalhando. E Deus, Ele sempre nos respondia e nos visitava. Porque a palavra de Deus, ela nos garante que aonde nós estivermos, nós temos liberdade para clamar ao Senhor. Nós temos liberdade para sentir a presença, porque esse Espírito que foi derramado sobre nós, hoje nos dá acesso a Deus, aonde quer que nós estejamos. E eu vejo Neemias agora, eu imagino, em um momento, um relance de segundos, na sua mente, no seu pensamento, seu espírito se conecta a Deus e ele começa a clamar: Senhor, é agora, este é o momento, esta é a hora, me dá mercê aos olhos do rei, que seja favorável o meu pedido diante do rei. E eu imagino ali Neemias fazendo essa oração, e ele disse no versículo 5 ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Você vai ver que Neemias, ele não somente vai pedir o rei para ir ajudar, mas ele vai estabelecer e mostrar para o rei qual o objetivo, qual o propósito dele ir ajudar. Ele iria reedificar os muros da cidade. Como eu falei para os irmãos aqui na sexta-feira, uma cidade com os muros naquela época quebrado, ela estava vulnerável aos ataques do inimigo. E eu falei para vocês, tampar as brechas da nossa vida, o muro espiritual, construir o nosso muro espiritual para termos acesso a Deus. E eu dei alguns exemplos que vêm a ser brechas, o que vem a ser muros caídos na nossa vida: pecado, ódio, rancor. E quando nós fazemos isso, quando nós nos preocupamos em restaurar os muros, o nosso pedido, a nossa oração se torna favorável aos ouvidos de Deus. Você vai ver que imediatamente o Senhor, Ele toca no coração de Artaxerxes, mesmo sendo ele ímpio, mesmo ele não conhecendo o Deus de Israel, mas Deus toca no coração daquele homem, para ser favorável, mostrar favor ao pedido de Neemias. E no versículo 8, Neemias, ele não só vai pedir para ir edificar os muros de Jerusalém, mas no versículo 7 ele ainda vai dizer: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Neemias, irmãos, ele se levantou, ele clamou, ele pediu ao rei uma oportunidade para ir em Judá, mas ele já sabia os desafios que esperava por ele. Ele já sabia as barreiras que ele enfrentaria para erguer os muros de Judá, para erguer os muros de Jerusalém. Muitas das vezes, muitos até pensam em se levantar, muitos até pensam em mudar o cenário, a história, o contexto em que estão vivendo, mas no primeiro problema, na primeira adversidade, essa pessoa já para. Eu quero que você entenda, eu tenho falado para os irmãos, nós precisamos estabelecer propósitos diante do Senhor. Nós precisamos fazer uma oração com entendimento. Não adianta eu me levantar agora se eu não tiver convicção daquilo que eu quero. No primeiro problema, na primeira dificuldade, eu vou prostrar novamente. Neemias então, ele não só vai pedir ao rei para deixar ele ir para Judá, porque para ele largar ali o seu posto, o seu ofício, ele precisava de uma autorização do rei Artaxerxes. Mas ele sabia que mesmo tendo a permissão de ir para Judá, no meio do caminho, ele enfrentaria adversidades, ele enfrentaria obstáculos. E quem seriam esses obstáculos? Aqui nós vamos ver
né, ele vai pedir que mandasse uma carta aos reis, aos governadores daquelas províncias, para que deixasse ele passar. No versículo 8, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei as deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Veja bem que Neemias, ele entendia que o parecer favorável de Artaxerxes ao seu pedido não era porque Neemias era um bom amigo, não era porque ele era uma pessoa amada pelo rei, mas é porque a mão do Senhor estava com ele. Eu quero que você entenda, quando você primeiro apresenta o seu projeto, o seu propósito para o Senhor, quando você coloca Deus à frente dos seus propósitos, não tem como dar errado. Eu vejo Moisés ali no Egito tentando libertar os hebreus das mãos de Faraó, e por mais que os egípcios, né, exerciam poder, por mais que Faraó, né, ele não temia, ele não conhecia o Deus de Israel, e ele não respeitava o Deus de Moisés, mas através do clamor de Moisés, Deus quebrantava o coração de Faraó, para que os pedidos de Moisés fossem atendidos. Eu quero que você olhe dessa maneira, olhe para o Senhor. Não há problemas, não há ferrolhos, não há portas que se fechem mediante o mandar, a ordem de Deus. Quando Ele se levanta ao nosso favor, quando Ele se levanta ao teu favor, o inferno tem que obedecer. Quando Deus manda, Satanás tem que obedecer, o inferno tem que retroceder. Mas eu não posso cair no erro de achar que eu, pela minha força, pela minha capacidade humana, eu vou vencer as adversidades da vida, que eu não vou conseguir. Se a boa mão do Senhor não estiver, não for favorável a mim, irmãos, por mais que eu seja a pessoa mais sábia dessa terra, por mais que eu seja a pessoa mais entendida dessa terra, eu não terei êxito permanente na minha caminhada. Porque é Deus que abre as portas, é Deus quem fecha as portas. Jesus, ele vai nos dar um parecer de uma pessoa que quer construir uma casa, ou quer construir uma cidade. Primeiro ele senta, elabora o projeto, coloca no papel, faz o rascunho, para depois ele colocar em prática. Nós precisamos fazer as coisas com a direção do Senhor. Muitos até têm boas intenções, muitos até querem mudar, mas não conseguem por causa que não coloca a sua situação nas mãos do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo com Neemias é apresentar o meu projeto, o meu propósito para Deus, e pedir ao Senhor que vá à minha frente abrindo caminhos. Você vai ver que Esther, quando Mardoqueu, né, ele tem o conhecimento de que Naamã planejava exterminar com os judeus, Mardoqueu, ele manda um mensageiro a Esther notificar para ela. E por mais que Esther era uma rainha e ela não tinha permissão para se apresentar diante do rei sem que esse o mandasse chamar, mas ela vai falar para Mardoqueu colocar os irmãos, a nação, para jejuar e orar com ela, porque certo dia ela entraria diante do rei. Eu vejo aqui, irmãos, que é tão simples para a gente vencer lutas, vencer batalhas. É só nós aprender com esses homens, mulheres. Esther, ela coloca o povo para orar, e quando ela se apresenta diante do rei, se o rei não levantasse o cetro, permanecesse com o cetro abaixado, ela já saía dali direto para a morte. E ela sabia que se ela entrasse perante o rei, sem ser convidada,
ela corria o risco de morrer, mas ela apresentou o seu projeto, o seu propósito para Deus, e disse: Senhor, passe à frente, e prepara o caminho, quebranta o coração do rei. E Esther então ela entra, e ela acha favor aos olhos do rei, que levanta o cetro, e a convida, e ela então manifesta ali o teu propósito. Eu creio que o Senhor, Ele ouviu o clamor dessa nação hoje, e ainda por esses dias Deus Ele vai fazer algo grande no meio desse povo, porque nós colocamos Deus à frente da nossa peleja. Esse é o sucesso da nossa vitória, esse é o sucesso do nosso milagre, quando nós colocamos Deus à frente da nossa peleja. Eu gostaria que você pudesse meditar nisso nessa noite. Neemias então ele vai partir com a certeza: vou enfrentar dificuldades. Então o versículo 10 vai dizer: disto ficaram sabendo Sabalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eu acho interessante, né? Esses dois homens, Sabalate e Tobias, eram governadores ali, cada um estava responsável por um lado de Israel, e ali eles vão se juntar para se opor contra Neemias. Deus abençoe. Eles vão se juntar para se levantar contra Neemias, porque eles não queriam o bem da nação, eles não queriam que alguém viesse lutar por aqueles judeus, e eles vão ser resistência, eles vão se levantar como resistência para impedir Neemias de avançar nos seus projetos. E é por isso que eu falo para você: tem boas intenções, quer mudar o quadro da tua história, da sua família, o primeiro passo é apresentar para Deus. O segundo passo é ter disposição para enfrentar os opositores, aqueles que vão fazer resistência ao teu projeto. Porque o que nos chama a atenção é que lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E esse espírito que estava em Sabalate, em Tobias, ele não parou, ele não morreu, mas ele vem atuando ao longo dos anos com essa mesma tática, com essa mesma estratégia. Sempre que alguém se levanta para fazer algo bom, se levanta os opositores, se levanta as pessoas que não querem ver a melhora. Nós estamos lutando por um Brasil melhor, por uma nação melhor. A guerra não é fácil, e isso não é só nos nossos dias, foi sempre assim, e será sempre assim, porque o inferno, ele não desiste. Olha, esses dois homens, Sabalate era governador de Samaria, área imediatamente ao norte de Judá. Tobias era governador de Amon, área a leste de Judá. E também tinha Gesem, que também, segundo historiadores, né, era um governador também
da chefe árabe, né, e controlava a área sul de Judá. Então você vai ver que o governador da parte leste, sul, se levantaram para fazer oposição contra Neemias. Só que quando nós nos levantamos para orar, o Senhor coloca em nós um espírito de ousadia. Neemias, ele vai chegar em Jerusalém, ele vai vencer, não vai dar crédito às palavras de Sanbalate, de Tobias. E aqui no versículo 11 vai dizer assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me impusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Um outro segredo de Neemias que eu compartilho com os irmãos, com vocês: não revele teus sonhos, não revele teus planos antes do tempo. Neemias, ele vai ser cauteloso. Por mais que ele tinha carta do rei, por mais que ele tinha autoridade, você vai ver que quando Sanbalate e Tobias peitou ele não declarou o que ele iria fazer. Ele não declarou, né, o propósito, o objetivo que ele estava ali para fazer. Ele simplesmente foi conhecer a terra. Ele foi conhecer seus inimigos de perto. Ele foi conhecer, né, mapear aquele lugar, para que quando ele traçasse o plano dele publicamente, seus inimigos não pudessem abortar teus sonhos. O erro de uma pessoa, o erro de um ser humano, está no fato de muitas das vezes ele revelar seus sonhos antes mesmo de estudar e de conhecer e de mapear o terreno. Eu quero que você pega esse exemplo de Neemias e coloca na tua vida. Você é capaz de vencer, você é capaz de concretizar teus sonhos, mas nem todos que estão ao teu lado estão torcendo. Nem todos que estão chamando você de amigo querem o seu bem. A maioria são Sanbalate, a maioria, uma boa parte são Tobias, que não querem o teu bem. O versículo 9 vai deixar isso claro para nós. O versículo 10: eles não queriam que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Muitas das vezes você chega para alguém e fala: olha, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso. A pessoa logo ela te dá um banho de água fria. Pô, é muito difícil. É muito difícil. Eu vi uma fala de uma dona, é uma comediante, esqueci o nome dela, e ela falou algo que me chamou a atenção. O pessimista, primeiro, ele fala a boa parte, e depois ele dá a palavra final. Não tem jeito, porque o que prevalece é a palavra final. Enquanto o otimista, ele vê primeiro a dificuldade, e depois
ele chega com a palavra final: mas eu posso. Você lembra de Números? Moisés, ele manda os espias, 12 espias, espiar a terra que o Senhor havia prometido para eles. Vai aqueles 12 espias, volta, e 10 volta com um relatório cheio de, sabe, que eu imagino que quando eles começam a dizer: olha, a terra é boa, a terra tem fruto, a terra é próspera, e eu já imagino aquele povo, sabe, falando: vamos embora tomar essa posse dessa terra agora. Mas depois ele chega com um balde de água fria: não, mas não tem jeito de nós conquistar, a terra é boa, mas tem muitos gigantes lá, tem muitos. Nós, aos olhos dele, eles perante nós eram como gafanhotos, eram muitos, inumeráveis. Não tem como nós vencermos. E quando eles dão essa palavra final, aquele povo vai perder o ânimo, aquele povo vai querer apedrejar Moisés. Eles pegam pedra para matar Moisés, porque ouviram os pessimistas. E o pessimista, ele chega primeiro dizendo para você a boa parte, coisas boas. Depois ele vem com a martelada, a palavra final: não tem jeito, não é para você não, é para outras pessoas. Mas a diferença olha para você ver a revelação de Deus. A diferença entre os 10 e Caleb e Josué realmente tem gigantes, realmente tem dificuldades, mas aqui, olha, a terra é boa, nós podemos vencer. Veja bem que Neemias primeiro ele vai sondar, ele vai mapear, ele vai conhecer as dificuldades, os problemas. Nós não podemos nos levantar mediante uma situação e pensando que vai ser fácil. Eu vou fazer isso, vou elaborar esse projeto, pensando que não vai ter resistência, não vai ter oposição. Não vai haver. E isso se torna até necessário para que nós venhamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Neemias, depois de ver as dificuldades, depois dele contemplar, o vasto desafio que ele iria enfrentar, no versículo 17, então lhes diz: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Veja bem, o otimista, eu quero que você coloque isso em prática. O otimista primeiro ele vê o problema, mas o problema não faz ele perder a sua força, não faz ele perder a sua vontade de lutar. Neemias ele não começa dizendo para aquele povo: vamos, não. Ele fala: olha, nós estamos em grande miséria, Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Olha para você ver agora a palavra final: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. O otimista não é que ele não vê a dificuldade, não é que ele fecha os olhos para o problema, não, ele enxerga, mas além do problema, ele vê a sua capacidade e o Deus a qual ele crê, que o deu vitória. E o otimista ele não perde o seu entusiasmo. Moisés vai prometer aos 45 anos para Caleb uma região, uma terra que seria deles. E passa 40 anos, agora Caleb com 85 anos, ele está com o mesmo otimismo. Ele chega para Josué: olha, eu tinha 45 anos quando Moisés me prometeu, agora eu tenho 85 anos e a minha força ainda é como daquele tempo. Não deixa ninguém abortar teus sonhos, não deixa o medo dizer para você que não tem jeito. Não deixe as pessoas, os Sabalates, os Tobias, fechar a tua mente, levar você a entender: não, você tem que viver na miséria, você tem que viver desse jeito. Sabalate e Tobias, aqueles governadores, eles queriam que o povo vivesse na miséria. Deus sempre vai levantar
um Neemias, Deus sempre vai levantar um Caleb, Deus sempre vai levantar um Josué, Deus sempre vai levantar um Moisés, mas nem sempre esses homens serão compreendidos e serão ouvidos, porque o Sambalate, a voz dos Tobias, a voz dos Gessems que estão por aí, eles são mais persuasivos, eles conseguem cativar mais as pessoas com as suas falas mentirosas. Eu imagino Moisés, né? Moisés diante daquele mar vermelho, ele ora a Deus e o Senhor fala para ele: Moisés, por que clamas a mim? Fala para o povo que marche. O mar vermelho está à frente, Faraó está vindo atrás e muitos estão murmurando, muitos estão voltando, indo ao encontro de Faraó, mas Deus deu uma direção para Moisés: fala para o meu povo que marche. Agora, como é que foi a reação daquele povo, quando Moisés fala: entre no mar, marche? Eles olham, você está de brincadeira, né? Mandar meus filhos, as minhas crianças entrar no mar para morrer? O pensamento do pessimista é esse. Ele não consegue ouvir a voz da sua liderança, ele não consegue atender a ordem do seu líder maior. Mas quando Moisés ele entra e as águas vai se abrindo, aquele povo começa a entrar atrás de Moisés. Tenha visão de águia, tenha visão de águia. Começa a marchar, descanse no Senhor, confia no Senhor, a vitória vai chegar, o milagre vai acontecer, mas não é fácil. Eu imagino que Moisés, ao tentar convencer aquele povo, foi difícil. Ele precisou assumir a liderança e ir na frente. Lembra lá de Números, quando o povo queria apedrejar Moisés: você nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui, ó. Mas Moisés tinha uma palavra de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo muito pessimista. Nós temos visto a mídia adoecendo a nossa nação, porque é só pessimismo, é só notícias negativas, e acaba adoecendo até a gente também. Nós precisamos parar de ouvir os pessimistas, nós precisamos parar de ouvir aqueles que não querem o nosso bem. Eu estou dizendo para você que esse Espírito que atua hoje, ele sempre atuou, ele sempre fez oposição à vontade de Deus. No momento que Neemias, ele vai levantar essa palavra para aquele povo: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. As palavras de Neemias vai ressuscitar num povo que já tinha aceitado o fracasso, um povo que já tinha se declarado derrotado. E aquele povo se reanima nas palavras de Neemias. Mas o inimigo, ele não para por aí. No versículo 19 diz assim: porém Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio,
Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós todavia não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu não quero dar nome aos opositores, aqueles que se levantam contra o bem dessa nação. Eu não quero dizer para você que você é inteligente para entender. Você é inteligente para entender. Eu gostaria que você parasse um pouco e começasse a alimentar a sua fé. Alimente a sua fé. Descansa no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 37, o versículo 3. O salmista vai dizer assim: confia no Senhor. Versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O apóstolo Paulo vai nos escrever em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus, ela sempre nos encorajou a não precisarmos ver para crer, mas ver um milagre. Eu imagino Deus dizendo para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Àquela altura o mar não tinha se abrido. O que Moisés vinha era apenas um mar à frente e Faraó atrás. Mas a ordem: diga ao povo que marche. E é muitas das vezes aonde mora o desafio na vida de um líder, na vida de alguém que Deus colocou como autoridade para liderar. Porque a multidão que o cerca não ouve a voz de Deus, não entende a voz de Deus e não sabe o que é andar pela fé. Eu imagino Moisés dizendo para aquele povo, e alguns murmurando, alguns se levantando, alguns dizendo: ficou louco de vez. Não falei para vocês que estávamos entrando numa canoa furada, que esse Moisés aí não é nada? Só que quando as coisas começam a dar certo, quando eles entram e o mar se abre, até mesmo os pessimistas começam a entrar e atravessar, porque ninguém agora quer ficar para ser massacrado por Faraó. Então eu digo para você: para de ouvir mensagem negativa, alimente a sua fé, descansa no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. O Senhor, Ele conta conosco para mover as águas. Mas o Senhor disse, né: porventura acharei eu fé na terra? Será que a minha fé ela está alicerçada ao ponto de eu não estar vendo hoje o milagre, não estar vendo a bênção, não estar vendo a paz, mas eu descansar crendo que amanhã o choro vai cessar, a alegria vai chegar, e a resposta de Deus na minha vida vai influenciar não somente a mim, mas também os meus inimigos. Porque eu imagino que o caminho que Deus abriu para Moisés, Ele passou, e também aqueles que contenderam contra Ele.
Mas os estrangeiros não puderam passar, porque quando tentaram entrar no mar, e quando o povo saiu, o último hebreu cruzou a fronteira do mar, as águas mataram aqueles egípcios. Sabe o que Deus fala para mim? O caminho que Ele abriu para nós passarmos, não tem lugar para o estrangeiro, não tem lugar para os nossos inimigos. Desde a minha infância eu tenho descansado numa palavra, uma revelação de Deus para a minha vida, que aquilo que Deus projetou para mim, por mais que tentem tomar, por mais que tentam roubar, não serve para eles. E o tema dessa revelação é Davi, quando ele vai enfrentar Golias. Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, mas Davi não consegue se locomover com aquela armadura, porque não era dele, era de Saul. Não se preocupe em querer usar o que é do outro, use o que Deus te deu. Ah, pastor, mas eu ir para a guerra sem armadura, eu preciso da armadura dele, porque como é que eu vou enfrentar Golias sem a armadura dele? Ei, meu irmão, ou você tem fé ou não tem, ou você confia ou não confia. Entenda isso, o que é do teu irmão é dele. Se você tentar usar, você vai morrer. Aquilo que é meu, se alguém tentar tomar, vai morrer. Nós precisamos descansar nisso. Eu imagino se Davi tivesse tirado a sua confiança de Deus e usado a armadura de Saul, talvez a história seria outra. Ao invés dele matar Golias, Golias teria matado, porque ele foi na força de Saul, ele foi confiando na armadura de Saul e não na sua própria armadura. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O que é teu está chegando. Não perca a paz pensando que alguém vai roubar, vai tirar de você. Não. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila. O guarda de Israel, ele está com os olhos atentos ao nosso clamor, e no momento certo, os Golias que te afrontam, os Golias que afrontam o teu Deus, eles vão ter que tombar, não pela minha capacidade, pela sua capacidade, mas porque nós elevamos a nossa batalha a um outro nível, tiramos da terra e levamos para o céu. Nós precisamos sair do território do inimigo. Tem um provérbio, sobre a águia, eu gosto muito dele. A águia, ela não briga com a serpente na terra. Aqui na terra é o território da serpente, mas a águia, ela pega com as suas garras e leva para o alto, onde é o território dela. E ali a serpente, ela fica imóvel, ela fica incapacitada de vencer a águia, porque ela não está no teu habitat agora, ela não está no teu território. Tem muitos homens e mulheres perdendo batalha, porque não estão guerreando no reino espiritual, estão traçando as suas guerras no território do inimigo. Nós precisamos conhecer quem estamos enfrentando. Nós precisamos conhecer de perto o nosso inimigo, para nós termos êxito nas nossas batalhas. Quando a águia leva a serpente para o ar, ela tira toda a reação da serpente. Quando você pega as suas lutas e leva para os céus, essa peleja não é mais sua, essa guerra não é mais sua, não é mais minha, ela é de Deus. E hoje nós colocamos a nossa batalha, hoje nós colocamos o problema da nossa nação nas mãos do Senhor, e eu creio que Deus já está trabalhando
o milagre já está chegando, mas eu preciso crer, mesmo que eu não veja, mas eu preciso crer, que os meus olhos e os meus pés vão pisar na terra prometida. Neemias, ele vai animar o povo, porque o povo não mais vai ouvir mensagem negativa. Não, vocês não têm condição, porque o inimigo ele tenta nos afrontar. Veja bem que a primeira tática de Sanbalate, Tobias e Gesem foi dizer ao povo que eles estavam rebelando, que eles estavam indo contra a constituição do rei, estão se rebelando contra o rei. A primeira tática. E quando eles não venceram, eles não param por aí. O seu inimigo, ele só vai descansar quando ele vencer você. Por isso, não baixa a tua guarda. Neemias, ele parte para cima, e ele começa com aquele povo. Capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao lado edificou Zacu, filho de Inri. Cada um agora, aquele povo vai começar a trabalhar, aquele povo vai começar a lutar. E eu falei aqui para os irmãos, que sem esforço não há vitória. Se nós não nos esforçarmos, eu preguei isso na quarta-feira, se nós não nos esforçarmos, não teremos êxito, porque a nossa vitória, ela vem mediante o nosso esforço de lutar. E nós precisamos sair do acomodismo, sair da condição de autocomiseração e começarmos a crer no Senhor. Hoje foi o início, a nação se prostrou, a igreja jejuou, a igreja levou a sua guerra para os céus, porque a nossa batalha não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades, os principados dos ares. Nossa batalha é contra Satanás. Eu preguei isso para vocês na quarta, 2 Crônicas 32, falando sobre Ezequias. Eles se esforçaram e obtiveram a vitória, não ficou esperando a bênção cair do céu. E Neemias agora está motivando o povo: não, para de ouvir os pessimistas, vamos partir para cima. E no capítulo 4, tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha para você ver, agora a tática mudou. A tática de Sanbalate, Tobias, vai mudar. No versículo 2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Sanbalate, de Samaria, e diz: que fazes esses fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Você vai ver que a tática do inimigo, ela não muda. Você lembra que eu preguei aqui na quarta-feira, 2 Crônicas 32? O rei da Síria, ele vai usar essa mesma tática de intimidação contra Ezequias, profeta Isaías e as pessoas que estavam em cima do muro de Jerusalém. Ele vai usar a tática de intimidação, dizendo: porventura poderá Ezequias livrar vocês
O Deus de vocês pode livrar vocês das minhas mãos. E ele começa a dizer das outras nações que ele havia derrotado. Mas aquele povo descansou nas palavras de Ezequias e Isaías, o profeta do Senhor, e eles obtiveram a vitória. Eu estou dizendo para você que as táticas do nosso adversário, elas são ultrapassadas, é sempre a mesma: a intimidação. É tentar fazer você se sentir um fracassado, um derrotado, um coitado. É tentar levar você a ver só o problema e não a solução desse problema. Veja bem que Sambalate vai tomar a palavra e vai dizer para aquele povo: vocês não podem, vocês não conseguem, isso é demais para vocês. E agora Tobias também vai tomar a palavra e vai começar a lançar palavras de desânimo naquele povo. Ainda que edifique, vindo a raposa, derribará o seu muro de pedra. Em outras palavras, não, ainda que vocês construam, qualquer um pode derrubar esse muro. Mas quando nós levantamos muro na força do Senhor, quem é o diabo para derrubar? Quem é o diabo para tocar? Ao contrário de quando os hebreus chegam em Jericó, e aquele povo em cima da muralha começava a escarnecer dos hebreus, dizendo: eles acham que vão tomar a nossa cidade, olha as nossas muralhas fortificadas, não tem como eles entrarem. Mas a peleja não era dos hebreus, era de Deus. A eles cabia apenas tocar o chofar e pronunciar o juízo de Deus. E quando eles deram aquele grito, o Senhor entra em cena. E quando Deus entra em cena, não há muralhas, não há ferrolhos, não há fortificações que não venha ao chão. Descanse no Senhor, meu querido. Trace a sua guerra, a sua batalha diferente. Para de lutar no território do seu inimigo. Como que é, pastor, lutar no território do seu inimigo? Ah, você foi caluniado, você calunia também? Não. Eu dei para vocês aqui na sexta-feira, Mateus capítulo 5, versículo 43, se não me falha a memória. O Senhor vai nos mandar amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Quando eu começo a orar por quem abençoar quem está me perseguindo, eu estou levando a minha batalha para os céus. Mas quando eu uso as mesmas armas do meu inimigo, a mesma tática dele, eu estou travando uma terra no território do meu inimigo. Eu estou batalhando num território onde eu estou vulnerável a ser derrotado. Não trave batalhas no território do seu inimigo, leve elas para Deus, porque aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Mas eu não posso apenas ouvir, igreja, essa palavra e não reagir, não ter ação. Nós precisamos aprender a vencer batalhas. Olha para você ver. Enquanto Sambalate e Tobias estavam lançando acusações, estavam lançando palavras de afronta, eles não perdem tempo batendo boca. Eu quero dizer para a igreja do Senhor: quando te afrontarem nas redes sociais, não reaja, não bata a boca, não fica ali com discussões bobas. Isso não leva a lugar algum. É o que o seu inimigo mais quer, porque quanto mais você fala, quanto mais você digita, mais ele vai escarnecer de você e escarnecer do seu Deus. Por favor, igreja, não perca seu tempo com conversações bobas em redes sociais. Olha para você ver como Neemias reage àquela afronta de Sambalate e de Tobias. Aleluia, Jesus.
capítulo 4, versículo 4. Neemias então: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias não vai gastar suas forças trocando palavras de ofensa com Sanbalate e com Tobias, não. Mas mediante uma afronta, ele vai levar aquilo para os céus. E tanto é que ele mostra para nós aqui no versículo 4: ouve, ó Deus, afronta. Neemias vai contar para o Senhor, não que Deus não soubesse, mas Deus espera de nós a mesma reação de Neemias, igreja. Deus espera de nós a mesma reação de confiança, de entrega, de convicção e de certeza de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está guerreando as nossas guerras. E quando eu saio de cena, quando eu coloco nas mãos do Senhor o milagre, Ele chega. O milagre se torna inevitável na nossa vida quando nós levamos as nossas batalhas para um outro território. Neemias então vai fazer isso. E olha para você ver: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que o povo tinha ânimo para trabalhar? Porque tinha um líder que via o problema, via as afrontas, mas ele tinha sempre uma palavra: avante, avance, vamos embora, a vitória é nossa, o milagre já está chegando. O bom líder, ele não recua. O soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer, ele é um covarde. Não retroceda. Seu inimigo está usando táticas para te intimidar, mas o teu Deus manda você: avante, marche. Moisés, porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas para onde, Deus? Só tem mar, atrás o inimigo está vindo. Marche, ainda que não esteja vendo o milagre. Avance, prossiga. A vitória é certa, o milagre está a caminho. O inimigo parou? Não. Versículo 7: mas ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Cenário familiar, né? Estou te mostrando para você que as táticas do inimigo são a mesma. Ele trabalha dessa maneira desde o princípio. Agora cabe a nós como iremos reagir a isso. Porque mesmo se juntando todos os governadores para virem contra Neemias e Jerusalém, a nação de Judá, o versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aquele povo vai orar, e o Senhor vai dar um direcionamento, vai dar uma estratégia para Neemias. E meu horário não me permite mais, eu peço você por gentileza, se o Senhor me dá direção, eu prossigo na quarta-feira essa mensagem. Mas se não, eu peço você que estude esse livro de Neemias. Aquele povo, eles vão, enquanto uns descansavam, os outros trabalhavam. Enquanto uns estavam
guardando a cidade, os outros estavam trabalhando. Ação, esforço, coragem, ânimo, porque se levantou alguém para mostrar para eles o potencial deles. Eu quero que você entenda isso. Você não é um coitado. Você foi chamado para vencer. Nós somos vencedores. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia, e muitas das vezes ele foi para a prisão, muitas das vezes ele foi amarrado, ele foi preso, dilacerado, mas ele sabia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje eu posso estar preso, mas amanhã eu serei livre. Não deixe Sambalate, não deixe Tobias roubar a sua força e a sua convicção de vencer. É tempo de descansarmos, é tempo de sermos uma igreja que avança em meio às crises, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Eu não quero aqui passar doce na tua boca e dizer: olha, só ora, descanse que tudo vai dar certo. Não, se prepare para a resistência. É isso que eu estou mostrando para você. Eles oraram ao Senhor, mas também se prepararam, se esforçaram para enfrentar os seus inimigos. Versículo 10: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subiram contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que assim mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazia, a obra, fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Em 52 dias, Neemias, aquele povo, edificou o muro de Jerusalém, porque eles tiveram ânimo, se esforçaram e pelejaram. Avante, igreja de Cristo. Avante, nação brasileira. A vitória é nossa. Tem bom ânimo, o Senhor é convosco. 52 dias, eles provaram para os seus inimigos que eles estavam errados, e que quem trabalha confiando no Senhor, a vitória é certa. Eu quero orar com você neste momento. Meu horário já se foi, mas eu quero animar teu coração. Anime-se nessa palavra, nessa nova semana. Pare de ouvir um pouco as notícias negativas e comece a alimentar a sua fé. Comece a chamar à existência aquilo que não existe. Comece a chamar à existência aquilo que você não está vendo. Comece a chamar à existência aquilo que até então só é problema, mas comece a chamar à existência a solução.
Aleluias. O Deus do impossível, Ele não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. O Deus do impossível, Ele jamais desistirá de você. O Deus do impossível, Ele te chamou para coisas grandes. O Deus do impossível, Ele guerreia as nossas batalhas. Meu Deus e meu Pai, eu oro nessa noite, clamando pela Tua igreja, clamando pela nação brasileira, clamando, meu Pai, pelas nossas famílias. Assim como Neemias vai levar para o Senhor as afrontas dos seus opositores, dos seus inimigos, nós levamos agora para Ti, meu Pai, toda a situação que estamos vivendo, todos os escárnios, todas as afrontas que estamos enfrentando. Nós colocamos diante do Senhor agora, meu Pai, que a boa mão do Senhor, ela venha se mover ao nosso favor, que o Senhor venha achar graça, que nós venhamos achar graça aos Teus olhos, e que o Teu milagre, meu Pai, possa ser derramado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Neutraliza o nosso inimigo, Pai. Neutraliza as armas do nosso inimigo, nos dando estratégia, nos dando convicção, nos dando fé, meu Pai, nos dando firmeza para andar com o Senhor. Meu Deus, eu oro nessa noite por essa nação brasileira. Eu oro, meu Deus, por cada família. O Senhor sabe, meu Pai, a dificuldade. O Senhor sabe a situação de cada brasileiro que está enfrentando. Essa pessoa que perdeu o seu emprego, essa pessoa que não tem, ó Deus, um centavo para colocar o alimento na mesa para teus filhos. Essa pessoa, meu Deus, que hoje cozinhou o último arroz, hoje cozinhou o último feijão. Oh, meu Pai, em nome de Jesus agora, eu profetizo a bonança, eu profetizo a abastança, eu profetizo a provisão do Senhor. Entra na casa dessa pessoa, meu Pai. Ó Deus querido, quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Quando o Senhor manda, até os nossos inimigos, eles têm que nos alimentar. Então, meu Deus, que o Senhor possa usar, meu Pai, até mesmo os nossos inimigos, para trazer o alimento à nossa mesa, para trazer o alimento para a vida dessa pessoa. Oh, Tu és o Deus do impossível, creio, meu Senhor. Tu és o Deus do impossível, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, meu Deus. Traga a resposta a esta família, traga a resposta a essa pessoa, meu Pai. Oh, meu Deus, que venha haver bonança, que venha haver abastança na mesa dos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, as dificuldades estão aí, os problemas estão aí, Senhor, mas eu creio que o Senhor é maior do que qualquer situação contrária que se levanta para nos parar. Eu creio, meu Deus, por isso eu tenho anunciado a Tua palavra. Então faça cumprir na vida dos meus ouvintes nessa noite a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe. Encerramos esse culto hoje. Obrigado, Geis, missionária Geis. Obrigado, missionário Márcio, Darlison, por estar aqui me ajudando e adorando o nome do Senhor. Até quarta-feira, se o Senhor me permitir aqui estar, estaremos aqui com outra palavra para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Descanse no Senhor, tenha bom ânimo, alimenta a tua fé.
Deus é contigo, a tua vitória já chegou. Deus abençoe.